nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da campanha do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha voltada para as questões de prevenção ao suicídio. Meu nome é Ana Carolina de Sá, eu sou psicóloga aqui na Universidade de Uberaba, trabalho na instituição já tem 18 anos, né? E há 15 anos no setor de serviço social no atendimento ao colaborador da instituição. Quem está comigo hoje aqui é a Gabi, vai falar um pouquinho também. Meu nome é Gabriela Vidala, atualmente sou assistente administrativo do setor de serviço social e estudante de psicologia do 10º período aqui da Uniub. Então, antes da gente passar a palavra para os nossos convidados, gostaríamos de agradecer por terem aceito esse convite, né? É um prazer estar com vocês, né? Dividir um pouquinho de conhecimento, compartilhar informações, né? E o Setembro Amarelo, gente, acho que é importante esclarecer, né? É uma campanha criada pela CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E ela acontece desde 2015 já, né? Então já tem um tempo bom que a gente vem trabalhando essa demanda. E, bom, aí o Dia, né, Mundial da Prevenção ao Suicídio foi intitulado no dia 10 de setembro. E a gente tem alguns dados, né, que são sempre importantes da gente trazer, porque realmente eles são assustadores quando a gente para pensar. Se formos considerar, por exemplo, nosso país, o número de suicídios, né, a cada 40 minutos ocorre um suicídio, né? E em termos mundiais, um suicídio a cada 40 segundos, né? É um número muito alto. Se a gente parar enquanto a gente está aqui conversando, né, o que aconteceu já nesse sentido, né? Então, outra questão muito importante também da gente vincular, por isso que a gente pensou na área de vocês, para a gente ter esse bate-papo, é que mais de 90%, né, dos casos de suicídio estão atrelados a alguma questão de saúde mental, ou que não teve um tratamento adequado, ou que por algum motivo acabou evoluindo, né, negativamente, a pessoa acabou chegando a esse ato, né, tão definitivo. Então é tão importante, por tudo isso que a gente está falando, falar sobre a doença mental, sobre a prevenção ao suicídio, né? E aí por isso hoje a gente está aqui com a professora Luísa Casaburi, né, que é enfermeira pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, educadora parental, especialista em saúde do adulto pela Residência Multiprofissional da UFTM e em cuidados paliativos pela UFSCar, mestre em enfermagem psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e docente do curso de enfermagem e também da pós-graduação em saúde mental aqui da Universidade de Uberaba. Muito obrigada, Luísa, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E também estamos aqui com o Dr. Vinícius Esguerri. Um prazer ter você aqui conosco hoje. Ele é médico pela Universidade de Ribeirão Preto, fez residência médica em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, mestrando em saúde coletiva pelo Instituto René, docente do curso de medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e médico psiquiatra na saúde suplementar e SUS do Instituto Maria Modesto e da UFTM. Muito obrigado pela companhia de vocês e pelo convite. Um prazer. Agradeço. Bom, então para a gente iniciar, né, nosso bate-papo aqui nesse podcast, nosso podcast a gente intitulou Podcast Saúde da Mente, porque nós temos um projeto, né, aqui no Serviço Social de Atendimento ao Colaborador, que na próxima edição a gente vai falar um pouquinho mais, né, Gabi? Mas foi por isso que a gente escolheu esse nome. E aí, assim, a gente sabe que a mensagem principal do Setembro Amarelo é trabalharmos juntos na prevenção do suicídio, né? Então, Luísa, quais que são as medidas, né, de prevenção ao suicídio que a gente poderia sugerir ao público que está nos ouvindo, assistindo, né, para que a gente consiga, de fato, atingir esse objetivo? Ok, então, para a gente começar, a gente precisa dar ênfase em iniciativas como essa, para falar como a prevenção do suicídio, falar sobre o suicídio sem tabu. Falar de uma maneira acolhedora, empática e humanizada ao mesmo tempo, porque a sociedade ainda enfrenta isso como um tabu. Ainda não se fala sobre o processo de morte, morrer e o suicídio em si. Todas essas áreas, elas são um tabu na sociedade, então precisamos falar sobre isso. E precisamos falar sem alarmismo. Precisamos falar com um olhar de preocupação para os pequenos fatos do cotidiano e para as pequenas alterações de comportamento do cotidiano.
que podem estar nos dando um sinal daquele indivíduo que ele está num processo de adoecer. São sinais de alerta. São sinais de alerta. Então, a gente costuma falar, né, que tudo começa na ideia de morte. Então, começa com o paciente, né, com o indivíduo falando que tem vontade de sumir, de desaparecer. Então, é como se fosse um degrau, né? Tem vontade de sumir, tem vontade de desaparecer, pensa que seria melhor se não estivesse aqui, eu rezo tanto para minha vida, para Deus me levar, eu queria dormir, não acordar mais, nada tem sentido. E que são falas que muitas vezes não são levadas a sério, né? Pela população, pela família, pelos amigos, pelos cuidadores. E a gente cai dentro daquele estigma de quem quer se matar não fala, né? Então, às vezes fala, às vezes não fala. Se ele tá falando, de graças a Deus, que é uma chance de você estar atuando e interferindo. Então, para prevenção, acho que a primeira coisa é a gente conversar e falar abertamente sobre esse assunto com pessoas que começam já a manifestar ideias de morte, quer sumir, quer desaparecer. Penso que seria melhor não estar mais aqui. Acho que isso poderia já ser um princípio. Então, não tenham medo de falar e de perguntar. Olha, eu tenho visto, que você tem ficado mais cansado, mais triste, mais quieto, tem falado em sumir, em desaparecer. Me fale um pouco mais sobre isso. E não com um olhar taxativo de eu sou sua mãe, o que eu fiz para você falar isso. Ou tá querendo se aparecer. Exatamente. Né? Tanta gente querendo viver, você querendo morrer. Então, olhar com um olhar diferenciado para essas pessoas e dar espaço para ela falar. Que muitas vezes ela tá falando já é muita coisa. As pessoas ficam presas no que dizer. Escute, pare, escute. E fale, me conte mais como que está sendo esse seu pensamento, o que está te levando a pensar sobre isso, me fale sobre. E também investigar, né, dentro dessa temática, quais são os fatores que podem auxiliar nesse processo. O que te impediu até agora de fazer isso? Porque são coisas que vão nos ajudar a resgatar essa pessoa. Né? E não nós falarmos, pensa na sua família, pensa em Deus. O que para a pessoa está fazendo ela não continuar? Né? O que ainda faz sentido, o que ainda faz sentido. Toda essa dificuldade que ela está vivenciando. Exatamente. Né? Então, a prevenção, ela acontece a gente falando de uma maneira não alarmante e não midiática sobre o suicídio em diferentes espaços. É falar na escola, é falar na universidade, que aqui a gente tem... Eu bato nessa tecla, né? Eu dou a disciplina de saúde mental, que a gente tem que conversar sobre isso. E não ter medo de perguntar para a pessoa, como que você está se sentindo hoje? Compartilha comigo, eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas aqui para te ouvir. Então, seria principalmente nessa perspectiva do acolhimento. Não se preocupar no que você vai falar, e sim mais ouvir e tentar investigar junto com essa pessoa, né, quais são os aspectos positivos que estão fazendo ela permanecer ainda em vida, né, e não realmente concretizar ou tentar o suicídio. Quando você fala para o indivíduo, né, eu vou te levar no hospital, que lá você vai ver o que é sofrimento, você está desqualificando tanto o sofrimento dele, colocando como se fosse certo o sofrimento, um outro padrão e não um dele. E aí, ao invés dele se sentir acolhido, né, e ir em busca desse apoio, ele vai esquivar, né? Uma outra questão, né, que gera muita angústia pensando nisso que a gente está trazendo aqui, Dr. Vinícius, tem a ver aí com o questionamento, né, em relação aos porquês, né? Nossa, mas por que fulano fez isso? Estava tudo tão bem, né? Não notei nada do comportamento dele, de repente ele teve essa tentativa de suicídio, né? E aí as pessoas têm muito essa necessidade de encontrar uma causa, né? Ele fez isso por isso, né? A mãe morreu, ele suicidou, uma causa específica. E a gente sabe que a causa não é única, né? O suicídio tem uma causa que é multifatorial. Então, considerando isso, né, e pela sua experiência profissional, o que você identifica que seriam os principais aspectos mesmo psiquiátricos que acabam desencadeando, né, a ideação ou mesmo a tentativa de suicídio? Quando nós vamos falar sobre o suicídio, nós precisamos considerar todo o aspecto do comportamento suicida, como a professora Luísa estava falando. Quando nós falamos sobre o suicídio, ele obviamente não começa com o ato ou a tentativa de suicídio. Ele tem todo um processo que ele passa pela questão mental, envolvendo ou não transtornos mentais,
assim como as questões sociais e relacionais do indivíduo. Então, quando nós falamos sobre o comportamento suicida, e eu uso esse termo e não só o suicídio em si, porque ele traz toda uma carga que ela pode ser pontualmente examinada ao longo de todo o processo. Então, quando nós falamos da tentativa em si, que ela traz consigo vários riscos embutidos, ela é apenas a ponta do iceberg, que tem várias coisas por baixo. Pensando mais especificamente na saúde mental, que vai estar dentro do contexto social, cultural e relacional do indivíduo, nós temos alguns transtornos mentais que vão se associar de forma mais veemente. De um modo geral, todos os transtornos mentais, eles podem levar a comportamentos suicidas e, de um modo geral, também todos eles aumentam o risco suicida. Dentre todos eles, alguns trazem consigo, né, uma característica superior em relação ao risco. Os episódios depressivos, sejam eles dentro de um transtorno depressivo maior, isolado, que em saúde mental nós chamamos de depressão unipolar, que é a pessoa, quando ela tem só a depressão, ela não tem nenhuma outra manifestação associada. Ou que seja um episódio depressivo dentro de um transtorno afetivo bipolar, onde a pessoa ela varia de comportamento ao longo do tempo. Também é muito comum dentro dos transtornos de personalidade, tá? Talvez não seja o momento da gente citar quais sejam eles, né? Mas os transtornos de personalidade, dado o sofrimento que o indivíduo tem desde o término da formação da personalidade no final da infância e ao longo da vida, trazem consigo uma carga de sofrimento muito grande que elevam o comportamento suicida. Além disso, isso é uma temática que está abrangente no mundo inteiro e que traz muito sofrimento, não só ao indivíduo, que muitas vezes leva ao suicídio, e também o sofrimento às famílias, são as dependências do uso das substâncias psicoativas. Então, não usando o termo drogas, mas sim substâncias psicoativas em geral, porque temos substâncias que são sim lícitas, que podem ser adquiridas de forma lícita e aí é onde tem não mais legal. questão, né, doutor Nício? Que o tratamento nesses casos quase sempre não acontece. Ele não acontece. Então, o uso das substâncias também é um fator de risco, sejam elas substâncias lícitas ou substâncias ilícitas. Ou seja, considerando o aspecto da saúde mental, dos transtornos mentais, né, nós que trabalhamos com isso, que vemos isso diariamente, nós sabemos que eles sim têm um aspecto de aumentar o risco. Mas também pensando nos aspectos situacionais. Tá? Então, muitas vezes nós temos comportamentos suicidas relacionados a situações de risco, né, diário, ou situações de adaptação. O luto familiar é um risco. Tá? Então, você estar de luto por alguém também pode levar a manifestações do comportamento suicida. Tanto que é muito comum, você já deve ter visto, você ainda estudante também deve ter visto as reações de aniversário, onde as pessoas, no aniversário de falecimento de algum ente familiar, numa data comemorativa, muitas vezes elas apresentam ideações suicidas. Tristeza. Nós sabemos que não há receita, não há um passo a passo, ainda mais quando se trata de um tema tão difícil como esse, né? Mas, professora Luísa, pela sua experiência, né, o que você acha que a gente deve fazer numa pessoa que está sob risco de suicídio? Bom, nós temos, principalmente na área da enfermagem, nós trabalhamos muito com a prevenção, né, e promoção de comportamentos saudáveis. Então, a gente tenta trazer para o paciente, a gente costuma brincar da carta de resgate, dele fazer o resgate através de uma carta que ele põe escrita mesmo, quais são os atos que ele pode fazer no momento de ideação suicida, que ele pode fazer para resgatá-lo em relação à vontade, por resgatar a vontade de viver. Então, a gente coloca nessa carta, a gente faz junto com o paciente gatilhos de coisas saudáveis e boas que ele pode fazer no momento que vai lhe ajudar. Por exemplo, para quem que eu vou ligar caso venha essa ideação? Para quem eu vou falar? Quais coisas eu posso fazer? Então, é uma carta que a gente recomenda. Isso qualquer um pode fazer, não é só profissional de saúde. Qualquer pessoa pode fazer. Se você sabe que o seu familiar, com o seu amigo, seu colega de trabalho
tem esse risco, então sente com ele e fala, olha, eu sei que é muito difícil, eu nem imagino o tamanho da sua dor. Porque a dor é única, né? Então a gente também formular essa forma da gente falar, porque a gente fala, eu imagino que você está sentindo. Não, você não imagina. A dor é única, você nunca vai imaginar. Eu sinto muito, eu nem imagino. Eu falo muito que você nunca entende, você compreende. Porque para você entender, você precisaria ser a pessoa. Né? Então nós nunca vamos entender de fato o que está acontecendo. Que cada pessoa é única, né? Então eu posso sentir muito por ele, eu sinto muito que você está nessa situação, eu nem imagino que ele está no seu lugar, mas a gente pode fazer um plano. A gente brinca também, plano bote salva-vidas, então a gente senta com o indivíduo e fala, vamos pensar aqui juntos, quem que você pode ligar para quando você estiver passando por isso? Pode ser por um amigo, pode ser por um profissional. Eu já fui enfermeira referência de uma unidade de atenção primária, então eu já fui a referência de um paciente, eu vou ligar para a Luísa quando... É como se fosse uma rede protetiva, né? Isso. Então, o que eu posso fazer? Para quem que eu posso ligar? Então, a gente também costuma fazer a caixinha de boas lembranças. Então, nessa pessoa, ela vai colocar, às vezes, um objeto de alguém que ela lembra, ou de uma situação, coisas que pode resgatar o lado saudável, porque lembrando que até dentro do transtorno mental nós temos saúde mental. E isso é muito importante a gente sempre frisar. Então, resgatar. Nós somos o pescador dessa... Interessante, né? Às vezes, nesse ato, né, de reflexão, a gente consegue, de fato, fazer a pessoa enxergar que aquilo não é a única opção que ela tem, né? Olha quantas outras coisas é possível ir pensando junto, né? E trazendo. Então, porque bem no meio gostoso, da dor... né? Também conseguir perceber que o outro dá aquela alerta, fala, opa, dá pra pensar diferente, né? Porque no meio da dor ele não consegue ver, né? A tentativa de suicídio, o ato suicida... O impulso, né? Muito ele presente. é a luz que ele não está enxergando na vida dele. Então, ele não vê outra saída. Ele não vê outra forma de lidar com a dor dele. Então, ao invés de apontar, a pessoa pode auxiliá-la, né? A buscar a rede de proteção. Que a gente, às vezes, tem um amigo do nosso lado e a gente fala, não, é besteira. Quer chamar a atenção. Mas se você sentar com ele e ajudá-lo, é uma saída. E você levantar os aspectos também, não só de pessoas, mas ver a beleza, a pequeneza nas coisas do cotidiano. E a gente começa a ajudar ele a ressignificar a vida cotidiana, ressignificar as ações, e através dessa carta, dessa caixa, isso pode trazer, pode reavivar sempre que for necessário. É muito interessante a gente pensar que quando nós estamos falando disso, nós não devemos, enquanto profissionais de saúde ou mesmo familiares, ancorar a expectativa do indivíduo ou a não realização de uma tentativa de suicídio a uma situação específica. Nós não devemos ancorar aquilo a Deus, a um membro familiar, ao trabalho. Por quê? Porque tudo isso é passageiro de alguma forma, né? Com as devidas proporções, né? Então, as situações que o indivíduo vai se ancorar, elas devem ser relacionadas a si próprio. Então, o trabalho que deve ser feito é consigo mesmo e não transferir, né, a expectativa do indivíduo a um terceiro. É na subjetividade de cada um. É na subjetividade de cada um, né? Então, esse contrato terapêutico, né, que a gente acaba por fazer várias vezes, ela vai se ancorar na expectativa e na realidade do indivíduo para com ele mesmo, né? Então, nós vamos trabalhar na expectativa de que o indivíduo ele tem um problema e que ele vai solucionar o problema por si próprio. Exatamente, e fica até um pouco mais fácil da gente tirar o peso que muitos familiares falam, ele fez isso por minha causa, ele fez isso por causa da minha mãe, ele fez isso porque o psiquiatra não deu assistência suficiente. Muito bem pontuado, Vinícius, porque a carga, né, de culpa para os terceiros como um todo é muito grande. E quando a gente começa a perceber que o indivíduo ele tem autonomia sobre o seu processo de ir e vir, e que, na verdade, nós somos, né, o pescador que vai ajudar a lançar o anzol para puxar o aspecto de saúde mental. Mas ele que é o peixinho que vai lá. A gente não tem poder se esse peixinho. Nós podemos ajudar, né? Ele que vai nadar. Nós ajudamos, mas a pessoa que vai. Protegendo o caminho para um tubarão não pegar. Sim, realmente. Outra demanda muito importante que requer alguns cuidados é o comportamento autolesivo.
Doutor Vinícius, como que a gente pode diferenciar essa questão do comportamento autolesivo com a ideação suicida, a tentativa de suicídio? Bom, em relação aos comportamentos autolesivos, né, na prática clínica diária, nós podemos usar esse termo, podemos usar o termo de automutilação. São vários termos que nós utilizamos de forma muito semelhante. De um modo geral, não são a mesma coisa, tá? Então, um ato autolesivo, um ato de automutilação não é a mesma coisa que o comportamento suicida. Eles, de um modo geral, eles estão associados dentro de um contexto de alguns problemas relacionados à saúde mental. Então, muitas vezes, nós vamos confundir esses comportamentos autolesivos, de automutilação, com comportamentos suicidas, porque os mesmos transtornos mentais que têm a tendência a levar essas automutilações de forma frequente, também levam a comportamentos suicidas de forma frequente. Isso faz parte de alguns aspectos de alguns determinados transtornos mentais. Isso não significa que eles são mais ou menos graves, tá? Porque, a depender da forma de uma autolesão no sentido de automutilação, onde o objetivo que o indivíduo traz, né, dentro do comportamento dele é diferente da questão do comportamento suicida, mas eles podem ser tão graves a ponto de que o indivíduo provoque suicídio. Mesmo sem ter a intenção, né? Porque às vezes ele quer tirar uma dor que está interna para o físico. Exatamente. Então, às vezes, e na maioria das vezes, os comportamentos autolesivos ou de automutilação, eles têm o objetivo de aliviar uma dor interna, que no termo inglês se chama psyche, ou psyche, tá? Essa dor, né? Essa dor interna, ela é tão grande que o indivíduo prefere muitas vezes a fazer física, né? A automutilação, a autolesão, para aliviar a dor. Acho que até pelo concreto também, pelo né? concreto. Porque aquilo ali é tão inexplicável para ele, a grandeza daquela dor, o indivíduo, que ele gera uma angústia tão grande que ele tem que passar para o corpo. Né? E ele não consegue abstrair. Né? Então, a dificuldade de abstração dos sentimentos, da compreensão do próprio sentimento, né? Ela traz em si uma dificuldade muito grande para o indivíduo e ele provoca esses atos. Então, concluindo esse pensamento, os atos autolesivos ou de automutilação, eles trazem em si essa diferença dos comportamentos suicidas, embora em relação aos transtornos mentais eles façam parte de uma situação mais ampla. Tá? Então, eles são diferentes, mas caminham juntos. E um ato autolesivo, né, de automutilação, muitas vezes ele pode trazer gravidade ao indivíduo que não vai conseguir dosar. E nós vamos ter um desfecho, às vezes, inadequado. É complicado. É muito complicado. Pensando nisso, né, Luísa, a gente imagina a angústia de uma família, né, que acaba se deparando com esse tipo de demanda em casa, né, um pai, uma mãe que começa a perceber que aquele filho só está usando manga longa, né, e aí chegar ao ponto de conseguir ter o conhecimento do que está acontecendo, né, e de fato se deparar com a autolesão e às vezes ao conversar o filho até trazer a ideação suicida, que pode ou não ter relação, mas é comum acontecer. E aí, quando vem essa demanda, né, para a família, a angústia é muito grande e a família vai ficar sempre naquela preocupação, né? E agora, o que eu vou fazer para evitar que essa pessoa de fato conclua esse ato, né? Então gera essa questão da vigilância, né? Como que essa família pode, né, ter realmente essa atitude assertiva, né, em relação a esse ente querido para de fato conseguir protegê-lo, né? Primeira coisa, é preciso orientar essa família. Orientação em relação a essa família. Famílias que perguntam já são diferenciadas por natureza, para começar por aí. Mas a orientação do profissional, e aí eu puxo sardinha, para quem não sabe, a atuação de enfermeiro psiquiátrico e também na área de educação parental, que é a minha, o nosso papel é esse. É educar a família frente aos comportamentos desafiadores e como que ela deve conduzir a isso. E para a família, a gente faz um treinamento de habilidades que ele pega no tocante do não alarmismo,
Eu sei que é difícil para os familiares, eu sei que tá toda uma questão cultural, de construção, de como eu criei o meu filho, a culpa ainda, O tem que ser medo, o né? medo. O que acontece, pode né? acontecer. E até porque a gente faz a analogia da família como se ela fosse um mobile, né? Então, a família é um mobile com elementos interligados entre si. Quem está mais próximo, não é aquele mobile de bebê, quem está mais próximo, quando bate o vento talvez vai sentir, mas quem está longe vai sentir também com menos intensidade, mas vai sentir. E esse mobile, ele tende a sair do lugar, ele tende a se desorganizar, que é o evento, o comportamento suicida em si, não só suicídio, o comportamento suicida também faz essa desestabilização, mas depois de um tempo ele tenta voltar à homeostase, mas nunca no mesmo lugar. E nós, os profissionais, nós estamos ali para amparar essa família e esse indivíduo no meio desse turbilhão de sentimentos, que é trabalhar eles no sentido de família, acolha. Escute, por mais que seja doloroso para você escutar o seu filho, que ele está pensando em tirar a própria vida, mas falar para ele, pensa na sua mãe, não faz isso com a sua mãe, a mãe criou tão bem você, por que você vai fazer isso? Quer machucar a mãe? Quando você fala isso, você está criando um bloqueio, uma parede. E culpa. Mais culpa ainda. Né? Então, famílias, amigos, por favor, por mais que doam, tentem ouvir e tenham um olhar empático e tentem fazer algo junto para resgatar aqueles aspectos que eu falei de saúde mental e de aproximação. A dor do indivíduo, ela é grande, a sua também. Mas vocês caminhando juntos, talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis. E talvez caminhando com profissionais de saúde, e aí eu falo da importância da equipe multiprofissional, porque muitas vezes fica, e aí eu me abriga na enfermagem, fica só preso no psicólogo e no psiquiatra. Então o paciente está com um sofrimento, né? Chega na UBS, quantas vezes a mãe, eu estou procurando um psicólogo, o psicólogo precisa me atender. A gente sabe que não tem esses profissionais com tanta disponibilidade na unidade básica de saúde, mas acolher e ouvir não é só de um ou outro profissional. Qualquer profissional de saúde pode fazer isso e acolher essa família. É muito difícil, mas nós precisamos, a minha também atuação é falar claro e diretamente para a família, sem alarmismo de eu preciso que você tire cintos, cadarços, desinfetante, material cortante. Isso é necessário por um breve momento. Não significa que sua vida inteira vai ser uma eterna vigilância, mas no momento da crise, né? Ele apresenta um risco potencial e que a gente precisa protegê-lo em relação a isso. E as famílias, se não bem explicadas, são resistentes em relação a isso e causa muito sofrimento, né? Porque ainda estigma muito grande, ainda não se fala com tanta abertura e tão claramente como nós aqui nesse ambiente, nesse momento. Que é uma coisa que nós devemos fazer, né? Sim. Então, mesmo que na atualidade a gente vem tentando falar sobre esse tema, ainda dá muito tabu e preconceito. E a gente ainda encontra pessoas muito resistentes ao tratamento medicamentoso, ao acolhimento. Para você, doutor Vinícius, como que a gente deve fazer com essa pessoa que fica resistente? Eu acredito, eu acho que isso é um pouco na linha do que a professora estava falando, nós todos que trabalhamos com saúde mental, que a primeira situação é não julgar. Então, o julgamento, ele cria vários bloqueios. Ele cria bloqueio para o profissional e também cria bloqueio para a pessoa que está sendo assistida. Então, acredito que a resistência, o primeiro passo para ser vencido é com a falta de julgamento dos profissionais. Nós também precisamos evitar o julgamento familiar. Nós vivemos numa sociedade com uma característica cultural religiosa muito grande, onde se considera o suicídio pecado, onde tem uma característica envolvida e uma carga no assunto que muitas vezes não permite que o assunto seja falado e muitas vezes quando ele é falado com uma carga de cultura muito negativa, que também traz resistência. Então, evitar o julgamento social e cultural daquele indivíduo. E eu acredito que, por último, e não menos importante, seja que a gente informe que o acesso para essas pessoas, independente se ela não deseja naquele momento, mas que ele vai estar aberto. Então, você fornecer o acesso, e nisso entra o CVV, que traz uma
uma forma de acesso ao momento de desespero. Porque o indivíduo sozinho, muitas vezes nos piores momentos, né, da vida dele, ele tem acesso ao telefone para falar com alguém que é treinado a não julgar, a acolher e tentar direcioná-lo, mesmo que por telefone, à distância, né, nos centros de voluntariado do nosso país inteiro, a um local onde ele tem acolhimento. Então, o não julgar e o acolher é a melhor forma de prevenir, tratar e também vencer as resistências. Doutor Vinícius, nesse sentido, né, tem uma outra questão que é bastante preocupante, né? Às vezes, quando existe essa resistência, mas a gente não está num grau de risco muito alto, né, a gente ainda consegue ir contornando, né, e conseguir essa questão aí da própria família auxiliar, né, e aos poucos a pessoa às vezes até aceitar aderir ao tratamento. Mas quando a ideação suicida está muito forte, né, e a pessoa não enxerga nada na frente a não ser assim, não tem jeito, eu tenho que morrer mesmo, né? E aí ela não quer tratar, ela não quer ir no médico, ou se alguém leva, ela não quer fazer o tratamento, né? O que a gente pode fazer nesses casos? Nós temos um aparato legal muito grande no nosso país sobre esse tema. Nós temos no Brasil a Lei de Saúde Mental de 2002, que eu acredito que a professora Luísa pode falar muito melhor que eu sobre o tema. E a Lei de Saúde Mental, ela veio no sentido, desde 2002, para proteger o indivíduo portador de sofrimentos mentais. Então, nós não vamos nem usar o termo transtorno. Toda saúde mental vai ser regulamentada por esse caminho. Quando o indivíduo, ele tem um comportamento suicida, onde a estratificação de risco dele para a realização do suicídio é muito alta, e não existe aquilo que nós chamamos de insight no nosso jargão, mas que para as pessoas que nos ouvem é a compreensão da situação que ele vem vivendo, ou ela, né? Nós podemos temporariamente definir que aquela pessoa não é capaz de julgar por si própria. Sim. E aí nós podemos ter as internações involuntárias, onde um membro da família ou alguma pessoa próxima, aquela pessoa, aquele indivíduo vai se responsabilizar, ou ainda em situações mais graves, as internações compulsórias, que são determinadas por um juiz. Tudo isso é com o objetivo de proteger a vida. Então o suicídio, ele é um atentado contra a própria vida. A rigor, tem todo um aspecto legal envolvido. Então a proteção à vida, ela é o elemento norteador daquilo que nós vamos fazer no combate, né, ao ato suicida. Então nós podemos, em situações extremas, nos valer da Lei de Saúde Mental de 2002 para proteger a vida. Só acrescentar, a Lei 10.216, que traz, né, todos esses aspectos, e tem a própria regulação do CFM, o risco de auto e heteroagressão é um critério diagnóstico para internação. E não precisa, a população tem ideia que só psiquiatra, né? Acho que é importante deixar isso muito claro, que é só psiquiatra. Qualquer médico generalista, então as famílias ficam muito perdidas, porque a gente sabe que o número de psiquiatras ainda é pequeno, o acesso é restrito, e elas ficam desesperadas achando que só o psiquiatra pode resolver esse problema. E também tem muito profissional que não é da área, se exime de qualquer auxílio. Eu não sou psiquiatra, médicos generalistas, não é minha especialidade, sinto muito. Então é uma responsabilidade coletiva. A lei traz, inclusive, isso. Que o cuidado em saúde mental, ele deve ser feito por todas as áreas. Então, ele é multiprofissional. E mais do que isso. Ele é social, ele é de toda a sociedade. Ele é social, exatamente, ele é mais do que isso. E precisa, então, a população estar ciente, só puxando também um pouquinho farinha para a atenção primária, que na atenção primária nós temos o acesso para os cuidados em saúde mental, independente, lógico, graças a Deus nós temos o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde temos profissionais psicólogos. Mas, se a sua unidade básica de saúde não tiver psicólogo ou matriciamento em saúde mental, não significa que você não vai ter suporte e apoio. Então, lá também é um local de procura de ajuda. Na maioria das vezes é a equipe de enfermagem que acolhe primeiro, né, o paciente nessa Mais demanda. que isso, agente comunitário, eles são nossa peça-chave. O agente comunitário é quem está na casa da pessoa. Então, como ele está na casa e dentro
daquele local, né, da sociedade ali, daquele microambiente, ele sabe do que está acontecendo. Percebe o contexto. Ele percebe o contexto. E aí a gente entra em todo o contexto, né, que nós vivemos num país violento, sabendo que a violência impacta nas questões relacionadas ao suicídio. Nós vivemos num país que, ao longo de alguns anos, vem em crises econômicas sucessivas, e as crises econômicas impactam na relação do suicídio, né? Por quê? Porque isso impacta no estresse da população. E uma população estressada é uma população em risco para transtornos mentais. Bom, gente, então, assim, acho que muito rico, né, esse tipo de discussão, né, essas reflexões, né, que no fundo, estão somente pensando na vida, né, que é o bem maior que todos nós temos, né, aqui. Então, que possamos cada vez mais oferecer esse espaço, né, de escuta, de acolhimento, de humanização, né, de conseguir ter a empatia, de se colocar no lugar do outro, mesmo não sabendo o que ele está passando, mas tentando ter uma compreensão daquela realidade, né. Então, para fechar, né, só agradecer novamente a presença do Dr. Vinícius, da Luísa, né, sempre nossos parceiros aí nessas demandas, né, e dizer que nós temos esse espaço de escuta no setor de serviço social, como a Gabi falou, no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas nós estamos sempre de portas abertas para vocês, colaboradores da instituição. Tá? Muito obrigada. Eu acredito que as duas palavras principais para prevenção aqui hoje foi empatia e acolhimento, né? E que isso possa ficar guardado no coração de todos. Nosso setor está sempre à disposição para a escuta dos nossos colaboradores. Eu queria muito agradecer vocês, agradecer a Carol também, o pessoal do marketing. Um abraço a todos. Obrigada pela essa oportunidade. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Que bom. Obrigado pela companhia.